Tom Hanks está de volta às telonas, ou melhor, às telinhas, né? Porque momento de pandemia, então o novo filme dele, mais um filme de guerra, acabou de estrear no Apple TV Plus, serviço de streaming da Apple. Quem tem acesso pôde conferir, estreou agora no dia 10 de julho, Greyhound, esse novo filme de guerra, escrito e protagonizado pelo Tom Hanks. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Ju, mais um filme de guerra estrelado pelo Tom Hanks, né? Ele que em 98 fez lá o Resgate do Soldado Ryan, né? Um filme premiado do Spielberg, um filme que tem, né? Até hoje, né? 22 anos depois, quando você vai ver esse filme, você fica impressionado com o tamanho daquilo, como é que os caras filmaram aquilo ali, que parece que tem momentos que é quase um documentário. E ele ficou trabalhando esse tempo todo, né? Ele produziu também Band of Brothers da HBO, depois produziu The Pacific, que são duas produções, minisséries, né? Também que exploram esse terreno da Segunda Guerra, né, que é um terreno que o Tom Hanks parece gostar muito. E ele teve acesso a um livro chamado Bom Pastor, que conta a história romantizada de como foi o processo de travessia do Atlântico das tropas americanas para chegarem até o solo europeu para engajarem na Segunda Guerra ali, depois daquele ataque lá em Pearl Harbor. E é um filme que conta a história então de um capitão de um navio desses, de um navio de guerra, né, que é responsável por fazer a escolta de vários navios que carregavam mantimentos, armas e, claro, soldados, né, que estavam indo para entrar no fronte de batalha realmente. É um filme que, assim, ele é até um filme diferente, porque filme de guerra geralmente é um filme que, né, tem 2 horas e meia, né, o próprio Resgate do Soldado Ryan é um filme longuinho. Esse aqui, ele tem 80 e poucos minutos. É um filme que já surpreende por isso, né? Você vê um filme de guerra que seja tão curtinho assim, mas é um filme que funciona, né? Ele não é assim aquela coisa, nossa, o melhor filme de guerra que eu já vi. Não. Esses 80 minutos até tem uma justificativa, não tem tanta história para contar assim no filme, né? Então, assim, acho que o grande problema é esse, porque, gente, vamos lá, primeiro, Tom Hanks. Acho que o Tom Hanks já é um dos maiores nomes da história do cinema. O cara tem aí papéis e prêmios e um currículo de fazer inveja. Então, para mim, ele está ali no céu, ali no Olimpo dos grandes atores. E é interessante que um cara que chega nesse nível desenvolver esses projetos, porque a gente vê que são projetos mais pessoais mesmo, né? De gosto pessoal. Como eu falei, ele ficou 10 anos trabalhando no roteiro desse filme. Então, pra fazer assim, a adaptação do livro. É um filme que ele é consistente, ele tem uma história legal, ele tem uma fotografia bonita. Visualmente ele é bem impressionante. Você vê o escopo da coisa toda, aqueles navios imensos, né? Aquela coisa, o mar, né? A ameaça parecem brinquedinhos ali naquele mar revolto, né? Aquela fotografia te passa aquela sensação de claustrofobia, né? Ele te dá aquela sensação de, pelo amor de Deus, que coisa mais cansativa que é uma guerra. Pra quê, meu Deus? Imagina tudo aquilo, porque boa parte do filme é um submarino nazista, ou aliado, né? Aliado dos nazistas, tentando derrubar os navios, né? Afundar os navios eles desviando, gente, basicamente assim, fazendo as manobras. Só que assim, manobra em navio, gente, não é uma manobra aérea que você fica assim. Dá um cavalo de pau no navio. Você fica olhando assim, uau, não é um Top Gun, entendeu? Uma coisa assim. Porra, manobra em navio é um negócio que o filme, inclusive, ele explora muito desse jargão militar da marinha, né? Então tem momentos assim que você mas o que significa isso que ele tá falando, né? Eles não se preocupam realmente. Ele tá explicando, você e às vezes ele fala, o personagem fala uma coisa, faz isso, aí o cara faz, isso o que ele falou é pra virar estibordo, virar bombordo, né? Então é isso que ele quer dizer. Então tem toda essa questão e é tudo muito rápido, assim, a história acontece de uma forma muito acelerada, né? Porque... se hoje uma guerra seria basicamente um jogo de videogame, você vê aquilo ali, tipo, os caras a olho nu, olhando, vendo onde é que tá o míssil vindo pra desviar do negócio. O cara usando o sonar pra tentar captar um barulho diferente no mar. E o outro com o binóculo olhando pra ver. Então, assim, tipo, um negócio mega estressante. Você se estressa também vendo isso. E você fica pensando, meu Deus do céu. Mas assim... E cada vez que afunda um submarino, você pensa, meu Deus, quantos milhões que foram por água abaixo.
O filme, como eu falei, é um filme que ele consegue imprimir atenção com essas cenas, porque são sequências que tem sempre alguma coisa acontecendo. São poucos os momentos de paz e sossego ali, porque a história acontece no intervalo ali de 3, 4 dias, que mostra essa travessia, né? Um pouquinho antes, quando o filme começa, a gente conhece então um pouquinho, porque o Tom Hanks é o único personagem no filme todo, embora apareça um monte de gente, e esse é um problema do filme, porque você não se importa muito com os outros, porque você não conhece os outros. Então você se importa pouco com eles. E 99% são atores desconhecidos mesmo. Pois é, tirando o Tom Hanks, o único nome famoso, que agora tá ficando mais famoso, é o Stephen Graham, né? Que fazia o Al Capone lá em Boardwalk Empire e também apareceu no Irlandês do Martin Scorsese. E logo no começo, uma pontinha da Elizabeth Shue, né? Pois é, ela faz ali um interesse romântico, né? Porque é um momento que mostra quem é o personagem do Tom Hanks, né? O capitão dele, Capitão Krause, né? Ele é um cara muito cristão, né? Vê ele sempre com a Bíblia ali, ele tá sempre rezando. E um cara que tá assim, um pouquinho antes dele, ele já estava perto da aposentadoria quando o filme começa, e ele ganhou então o cargo de capitão de navio com essa missão de escoltar então toda essa galera aí até chegar na Europa, né? E ele é um cara que estava ali querendo, né, fazer uma proposta de casamento para a personagem da Elizabeth Shue. Você percebe que eles têm uma relação platônica ali dos dois, né? Mas fica só nisso também. Acabou, ele vai. É nisso. Ele vai, né? Ela vai, não, vai lá, né? Quando você voltar, você me propõe casamento aí e tal, a gente vê o que faz. Aí ele ganha esse presentaço, que é pra guerra, né? Tipo, pois é. Falei, tudo que todo mundo deseja pra sua aposentadoria. E você vai vendo que é o personagem dele, não é aquele capitão. Porque, claro, né, a gente tá falando do Tom Hanks, né? O cara é boa praça. É difícil. Seria difícil colocar ele. Um vilão, gente. Não é nem um vilão, é fazer um cara escroto, né? Escroto, não. Ele é um capitão. Você vê que ele é um capitão ali, que ele tem os momentos de dúvida dele, porque todo mundo fica. Tá, capitão, qual que é a ordem, né? Ele fica ele meio que fica na dúvida assim do que tem que fazer e tal, em alguns momentos. Você percebe que ele é um cara que, embora tenha muita experiência da carreira militar dele da Marinha, ele nunca foi. Guerra, né? Ele nunca foi líder, assim, exatamente. Ele provavelmente era um auxiliar ali, né? Que é o papel que o Stephen Graham tem pra ele, inclusive, no filme. E você percebe isso. Então, humaniza o personagem nesse sentido. E ele é um cara que trata os outros personagens, embora assim, ele tenha uma posição uma postura muito firme, né? Quando ele manda fazer as coisas, né? Quando ele tá falando as coisas, mas, ao mesmo tempo, ele trata todo mundo com certo respeito ali, né? Ele não tem aquela coisa de, sabe, a hierarquia, ele fala gritando com quem tá embaixo dele. Não é esse personagem. Não, e ele eu acho que a ideia esse tom mesmo, que é um cara que não sabe 100% o que está fazendo, faz com o coração e com a mente ali, faz o trabalho e sente pelo que dá errado, até se apega mais ao que dá errado do que dá certo, quando na verdade está fazendo um grande trabalho, entendeu? Então acho que a grande questão é essa, é desenhar ele assim como um cara humilde, entendeu? É um capitão humilde, entendeu? Que ele tá mais preocupado com as 2, 3 pessoas que morreram do que com as milhares que ele salvou, né? Então, assim, basicamente esse o tom. É um filme realmente curto, as cenas de ação são mais exatamente isso. Tem essa grandiosidade por ser no mar, por ser navio. Mas eu acho que peca um pouco por não desenvolver alguma trama paralela, sabe? E mais por ter embora ele te deixe tenso, ele realmente consegue criar tensão, mas ele é uma sucessão de sequências que se repetem. São ameaças que se repetem. Então chega um momento que você fala, tá, mas a gente já viu, né? O submarino vai cercar o navio, vai fazer aquela ameaça, né? O capitão do submarino vai mandar uma piadinha pra ele por rádio, dizendo que eles vão morrer naquele dia e tal. Fica nisso. E então, até por isso que o filme tem 80 e poucos minutos, que imagina, se fosse 2 horas disso, gente, repetindo isso, ia ficar muito cansativo. Talvez se tivesse uma história paralela acontecendo, mas não tem. A história é essa aqui. Sim. Ou seja, é um filme legal, você assiste, mas também assim, não é, meu Deus, uma obra-prima, o melhor filme do Tom Hanks. Não é, gente. É um filme simples, assim, um filme tipo... E claro, né? É um filme médio, sabe? Aquele filme mediano. É um filme que, claro, ele tinha, como eu falei, ele trabalhou 10 anos no roteiro desse filme, a intenção era, óbvio, lançar isso no cinema, que é o tipo de filme, pela produção, pelo escopo. Deve ficar maneiro numa telona, né? Com aquele somzão. Legal, Mas teve que ser lançado no streaming, né, em casa, porque era melhor do que deixar o filme engavetado lá, né? Então, ao mesmo tempo, tem mais chance de mais gente assistir esse filme também, né? Então, é essa dica que a gente deixa aqui, Greyhound, filme do Tom Hanks, que está na Apple TV Plus, disponível, né, no Brasil, em todos os territórios aí onde a Apple está presente. E não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso aí, compartilhando o vídeo você ajuda pra caramba o canal. Até a próxima. Tchau.